Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso. Meus irmãos, minhas irmãs, filhos de Adão e Eva, preto, branco, amarelo, vermelho, aqui o vosso irmão Mos Khalifa, o outro filho de Adão e Eva. Para aquelas pessoas que realmente não compreendem o que é o Islã, e para muitos muçulmanos ou muitos muçulmanos que realmente são muçulmanos, mas pensam que o Islã é uma religião, o Islã não é uma religião. Para muitas pessoas que pensam que o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele e a sua família purificada, é que trouxe o Islã, o profeta Muhammad não trouxe o Islã. O Islã existe antes da existência do universo. O Islã não é religião de africanos, o Islã não é religião de árabes, o Islã não é religião de europeu, o Islã não é religião de asiático. O Islã é a crença genética de toda a criação existente na face da terra. Eu disse toda a criação, não só criação humana, eu disse toda a criação que existe na face da terra é muslim. Muslim significa submisso. Todos os seres humanos nascem com algo dentro de si chamado fitra. Fitra significa instinto natural de adoração. Instinto natural de adoração. Todos os seres humanos nascem submissos ao Criador do Universo. A crença no ser de se submeter a um Supremo é genético, está dentro de si. O que realmente acontece? Satanás, demônio, como sabe que os seres humanos têm essa natureza de crer no Supremo, então ele acaba inventando ideias para desviar as pessoas de crer no único Criador do Universo e associar outros seres ao Criador do Universo, onde vai surgir as religiões. Por isso que se vocês analisar todas as religiões, eu disse todas as religiões, que na realidade não são várias, é só a idolatria que foi repartido em pedaços e foi atribuído com vários nomes diversificados. Na realidade, para vocês poderem compreender o caminho correto do Criador do Universo, vocês têm que entender essas duas vertentes, monoteísmo e politeísmo. Tem gente que, por irracionalidade, dizem que o monoteísmo é uma definição religiosa. Não, o mono existe antes da existência da atribuição, porque não se pode atribuir algo que você não conhece, nem que você não sabe. Estão a conseguir compreender? Então, o Islã existe antes da existência do universo, porque a palavra Islã significa submissão. E toda a criação do Criador do Universo está condicionado a uma sistemática submissão. Logo, a criação do Criador do Universo, como é diferente, é diversificado, cada um vai venerar consoante a sua natureza. Então, os humanos devem venerar o Criador do Universo na mesma vertente, que crê em Ele como o único Criador. Assim, as árvores, os animais, os insetos, as folhas, as flores, o chão, o universo, o sol, a lua, todas essas criações, por serem criações, também se submetem às ordens do Criador do Universo. Eles também são muçulmanos. O sol é muçulmano, a lua é muçulmano, o céu é muçulmano, a terra é muçulmana, as árvores são muçulmanas, as frutas são muçulmanas, os capins são muçulmanos, os pombos, as aves, os animais, tudo, a água é muçulmana, tudo é muçulmano. Então a crença islâmica é a crença genética realmente dos seres humanos. Estão a compreender, meus irmãos? Então eu acho que vocês estão a pensar que o Islã é uma religião de árabe e as pessoas estão a se converter na religião do árabe. Não. A idolatria é uma invenção luciferiana, satânica, que induz as pessoas a venerarem outros seres além de Deus. Preste atenção. Se vocês analisarem, por exemplo, todas as crenças existentes, você vai ver que eles vão venerar ou Deus tem um filho, ou o filho é Deus, ou Deus são deuses,
todas elas ensinam a mesma coisa. Mas o Islã não. O Islã acredita que o Criador do universo é único, é mono. E esse único Criador existe antes da criação de qualquer coisa. Se vocês olharem na Bíblia, por exemplo, quando o Criador do universo disse, haja luz, haja luz, esta ação verbal, haja alguma coisa, é uma ação verbal. Toda ação verbal, ela condiciona uma reação sistemática. A reação é submisso à ação verbal. Por isso que a palavra é Islam, que significa submissão. Por que os muçulmanos não são chamados de maometanos ou mohamedismo, assim como o cristão, por causa de Cristo, o cristianismo, os judeus por causa de judaísmo, os budistas por causa do Buda, budismo, e assim sucessivamente. O nome dos seres que Deus criou atribuíram nas doutrinas religiosas. Por quê? Então comecem a compreender, meus irmãos, o Islã existe antes da existência de qualquer coisa. O Islã está inserido na natureza das coisas. Ninguém precisa se converter ao Islã. As pessoas já nascem Islã. Primeiro, quando um ser humano faz a Shahada é o que as pessoas falam, converter ao Islã. Não, ninguém converte Islã. As pessoas fazem juramento para deixar de venerar idolatria, deixar de venerar imagem, deixar de venerar o próprio ego. Então ninguém se converte ao Islã. As pessoas usam a palavra, estou a me converter ao Islã. Não. Não existe nenhum ser que se converta ao Islã, porque os seres já nascem sinceros. Por exemplo, ninguém vai se converter em ser branco, ninguém vai se converter em ser preto, porque as pessoas nascem preto, as pessoas nascem branco, ok? Bonito. Ainda que você tentar clarear, se você deixar de tentar clarear, você vai escurecer novamente. Você vai voltar a escurecer, não é assim? Então, as pessoas nascem preto, as pessoas nascem submissas ao Criador do Universo. Só a ideia de venerar o Criador do Universo como único, as pessoas tentam desviar as pessoas de venerar um único Criador do Universo. Então incentivam as pessoas a associarem outras criaturas ao Criador do Universo, que é a idolatria. Estão a compreender? Então, o Islã, ou bem dizer, a submissão, a palavra, o que é submisso? Submisso é o condicionamento, né, que todas as criações têm ao Criador do Universo. Você não vê, por exemplo, as folhas secam, morrem, tudo morre. Por que tudo morre? Por que todas as coisas falecem? Se elas também não pecam, se elas não são pecadores. Será que o pecado de Adão e Eva condicionou todas as coisas a morrer? Não é justiça assim. Cada ser tem que ser responsável pela sua irresponsabilidade. Não tem que culpar o pecado de um ser humano, atribuir a uma outra espécie, né? Outra espécie, por exemplo, as árvores também morrem. Então nós não morremos por causa do pecado. A morte existe antes da existência de nós mesmos, porque nós viemos de quê? Do que definimos que é morto. Então, o Islã, ela é submissão, ela está inserida dentro da alma de cada ser. Você pode lutar contra o Islã, você pode rejeitar o Islã, porque você não tem ciência que os teus bilhões de células que estão no teu corpo está condicionado a uma submissão sistemática. O sono que você sente é islâmico, a sede que você sente é islâmico, a fome que você sente é islâmico, porque são criações abstratas que o Criador criou e incutiu em nós. Então, o Islã não é religião dos árabes, não é religião dos africanos, não é religião dos asiáticos, não é religião dos europeus, não é religião dos índios, não. O Islã existe antes da existência do universo. O universo é muçulmano. O universo, quando vocês falam universo, é muçulmano. Por quê? Porque o Islã é um condicionamento de submissão ao Criador do Universo. Então, ação verbal, quando o Criador disse haja luz, haja terra, toda ação verbal condiciona uma reação sistemática. E essa reação é uma submissão da ação verbal. Compreenderam agora? Por isso é que a palavra é submissão. Se vocês olharem realmente na Bíblia, vocês vão ver que Jesus, o filho de Maria, constantemente provou que ele era muçulmano. Então, quando as pessoas dizem Jesus não tinha religião, sim, Jesus não tinha religião, mas era submisso ao Criador do Universo. E o Islã não é religião. O Islã não é religião. Religião é cristianismo, espiritualidade africana, budismo, tudo que... Primeiro já prestem atenção.
Tudo que incentiva os seres humanos a venerar outros seres humanos é religião. Tudo que incentiva o ser humano a venerar qualquer coisa que Deus criou, como pedra, como árvore, como estátua, como ancestral, como espíritos, tudo isso é religião. O Islã não incentiva nenhum ser humano a venerar outro ser humano, imagem, estátua. É mentira o que eu estou a dizer. Vem só em África, vais perceber que as crenças africanas motivam os africanos a venerar ou se auto-vangloriar ou se auto-venerar. Não é assim que fala? Que cada ser humano pode atingir o nível de ser Deus, não é assim? Que cada ser humano consegue atingir o nível para ser também o divino. Significa que não existe um divino específico, que cada ser é um divino. Então, se cada ser é um divino, nos autocriamos, como eles dizem, como é que nós nos permitimos esquecer de quem nós somos? Então, se nós nos autocriamos, somos o criador de nós mesmos, não existe um criador que nos criou. Como é que nos permitimos esquecer de onde nós viemos, de quem nós somos? E vivemos a vida toda lutando para tentar descobrir quem nós somos, de onde nós viemos. Isso é tudo brincadeira. Isso é tudo brincadeira. Então, toda crença, ou bem dizer, toda religião incentiva as pessoas a venerar outras pessoas. Se vocês tiverem dúvida, pesquisa. Vão te incentivar a venerar espírito, venerar imagem, venerar estátuas, venerar pedra, venerar o sol, venerar a lua, enquanto que todas essas coisas também são submissos ao Criador do universo. Então, o Islã existe antes da existência do universo, porque o universo é uma criação do Criador do universo. E quando o Criador do universo disse kun fayakun, com quem diz que assim seja, uma ação verbal. O acontecimento é uma reação da ação verbal. Essa reação é sistemática, é submissa, é uma submissão sistemática. Isso é que é Islã. Isso é que é Islã, a crença genética de toda a criação. Por isso é que se chama fitra. Fitra é instinto natural de adoração. Instinto natural de adoração. Por isso é que o Criador do universo disse: quem não morrer como ele nasceu, não vai herdar o reino do céu. Quem não morrer como ele realmente nasceu, por isso é que eu disse, ninguém se converte realmente ao Islã. Todos nascem muçulmanos. Quem não morrer como ele nasceu, não tem como herdar o reino do céu. Por quê? Porque se você não morre monoteísta, por isso é que eu vou voltar a dizer, muitos jovens não têm discernimento. Quando a pessoa usa o termo monoteísmo, eles dizem que não, monoteísmo é uma afirmação ocidental. Prestem atenção. O mono existe antes da existência da atribuição. Porque você não consegue atribuir aquilo que não existe. Então, se existe uma pedra, você vai definir ou vai rotular aquela pedra com uma coisa, um nome. Então, o monoteísmo existe, ou a existência do único supremo existe, antes de atribuição existente. Porque se não existisse, não tem como atribuir mono. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se vocês não morrem monoteístas, se vocês não morrem na crença, na existência que Deus é único, vocês não têm como herdar o reino do céu. Por quê? Porque vocês vão atribuir o Criador com outras criaturas e Deus não perdoa a idolatria. Deus não perdoa a idolatria. Eu não estou aqui para você incentivar ser ou deixar de ser. Não tem como vocês serem muçulmanos. Não tem como vocês serem muçulmanos. Não tem como. Não existe. Eu vou ser muçulmano. Não, não tem. Eu vou ser preto. Não, você nasce preto. Você nasce muçulmano. E outra coisa que vocês têm que compreender. O Islã, a religião islâmica, não proíbe nada. Nada que não faz mal. Não proíbe coisas que, por exemplo, que não faz mal no teu organismo. Coisas que não fazem mal ao teu organismo, o Islã não proíbe. Primeiro, vocês falam, os muçulmanos não comem carne de porco por causa da sua religião. Não, está errado. Se um muçulmano, um muçulmano, te explicar desta forma, ele não tem a compreensão clara do Islã. Se te dizer, o muçulmano não bebe por causa da religião dele, está errado. Também não tem a compreensão clara sobre o Islã. Está a compreender? Se um muçulmano te dizer, eu muçulmano vesto assim porque a minha religião permite assim, está errado, também não tem a compreensão clara do Islã. Primeiro, o corpo humano, eu disse o corpo humano, isso é ciência.
não permite a carne de porco dentro do organismo humano. O nosso organismo não lidar com a carne de porco, porque a carne de porco tem bilhões de bactérias. Por mais que você cozinha, não vai funcionar no teu organismo, vai te causar problemas, danos internos. Agora, eu sou muçulmano, você é muçulmano, você é ser humano, então se essa carne faz mal no meu corpo como ser humano, vai fazer mal no teu corpo como ser humano, ok? Bonito. O álcool, o Islã proíbe o álcool, porque o nosso corpo, o nosso organismo não permite o álcool. Se você é ser humano, então teu organismo também não lida com álcool, tá a compreender? Bonito. Se você é uma mulher muçulmana ou você não pratica a crença islâmica, as tuas partes íntimas produzem prazer sexual da mesma forma que as partes de uma mulher que pratica o Islã produzem prazer sexual. Então Deus fala que toda mulher tem que cobrir aquilo que atrai. O que atrai? As partes mais íntimas de uma mulher. Então, o Islã só proíbe aquilo que realmente transgride o organismo humano. Prestem atenção. O Islã só proíbe aquilo que transgride o organismo humano, que transgride tudo que não transgride o ser humano. O Islã não proíbe. Porque o Islã é a crença genética, a crença natural de todas as coisas. O Islã é a crença genética, é que vocês não estão a entender, os muçulmanos também não estão a vos explicar bem, os grandes chefes também não estão a vos falar bem, então vocês estão a pensar que o Islã é uma religião de árabe, não. O Islã existe antes de Adão, o Islã existe antes da existência do universo, porque o Islã é a ação verbal do Criador do universo que produz uma reação sistemática. E esta reação é uma submissão da ação verbal, é por isso que a palavra é Islam, que significa submissão. Então, a crença genética de toda a criação, não só criação humana, de toda a criação que você vê, o que você não vê, é submissão. Porque todas as coisas quando morrem a partir de um decreto do Criador do Universo. Então você pode lutar contra, mas você vai ter que morrer. Por quê? Porque você não se autocriou, foi criado por alguém. E o teu organismo, a tua natureza está condicionado a uma submissão sistemática às ordens do Criador do Universo. O teu corpo tem bilhões, trilhões de células. Cada partícula da tua célula é muçulmano, está submisso às ordens de Deus. Por isso quando você começa a envelhecer, é o falecimento das células, tá a compreender? As células começam a falecer com o decreto do divino. Ela é muçulmano. Por isso que vocês conseguem ver pessoas brancas deixarem de ser idólatras a entrarem no Islã, pessoas africanas deixarem de ser idólatras a entrar no Islã. Eles estão se auto-encontrar. A única forma de vocês se auto-encontrarem é vocês negarem de venerar outros seres como vocês mesmos. Quantas vezes, filho de Maria, Jesus Cristo vos disse: eu fui enviado pelo Criador do Universo. O que eu faço não são minhas palavras. O que eu faço não vem de mim. Ele está se submetendo ao Criador do Universo. Por isso que Jesus não praticava a religião, porque a religião incentiva a idolatria. Quando você fala, Jesus não tinha uma religião. Sim, por isso é que na ausência do Filho de Maria, vocês inventaram uma religião com o nome dele e fizeram dele um Filho de Deus, fizeram dele um Deus. Como é que Jesus vai venerar uma religião que usa o nome da religião, o nome dele? Estão a compreender? Então, quando vocês falam, Jesus não tinha religião. Sim, Jesus não poderia frequentar uma religião, porque todas as religiões incentivam os seres humanos a venerar outros seres humanos. Compreenderam, meus irmãos? Mas a crença genética, a palavra fitra significa instinto natural de veneração. Todo ser humano tem isso. Todos os seres humanos têm fitra. Fitra é uma palavra, e você também, africano também. O problema de vocês africanos, olhem ainda outros povos, estão a negar a idolatria, estão entrando ou voltando a praticar as crenças islâmicas que nasceram com ele. Vocês têm que compreender, vocês africanos têm que entender que a língua árabe é língua de preto, língua do povo preto. África tem diversidade linguística. O hebraico, o aramaico, o árabe é língua de povo preto. Abraão, Moisés, Salomão, Rei Davi,
Mohammed, Jesus, são profetas que foram enviados para o povo preto, está a compreender? Os brancos, nossos queridos irmãos brancos, também receberam profeta, só que houve um tempo que os brancos estavam na profunda ignorância e matavam seus profetas sem deixar que os seus profetas falavam alguma coisa, estão a compreender? Quer dizer, eles não davam muito tempo aos profetas brancos que foram enviados às tribos europeias. Eles matavam muito rápido. Depois de muito tempo, eles sentiram a importância de ter um profeta, já era tarde, mas para usar como mecanismo de escravidão. Então o que eles fizeram? Pegaram os profetas que foram enviados pelo povo preto e pintaram em branco e trouxeram até nós como profetas brancos. Por isso que você vê Abraão branco, vê Jesus branco, vê Salomão branco, vê esses profetas brancos. Por quê? Por que eles fizeram isso? Para poderem controlar o povo africano, tá compreendendo? Então, o aramaico, o hebraico, a língua árabe é língua de povo preto. Quando os persas, por exemplo, olhem para os persas, né? Você está falando, não posso adotar a religião do árabe, a religião do ocidente. Preste atenção. Os persas veneravam deuses de pedra, os persas. Eram os zoroastros. Adoravam tantos deuses. A crença ou a religião islâmica, que é praticada hoje na Pérsia, no Irã, é uma coisa que eles ouviram do profeta negro e sentiram que tinham que deixar a idolatria e praticar a sua crença genética, que é o Islã, que é submissão, que tem que se negar a venerar as idolatrias. Conseguem compreender agora? Então, quando os persas, antes dos persas entrarem no Islã, eram pagãos e os turcos, invadiram, prestem atenção, invadiram os países onde o povo falava árabe, estupraram e deu gente mestiço, que são os sauditas. Os sauditas falam árabe. Por que os sauditas falam árabe? Porque são os filhos dos berberes. Quem são os berberes? Os berberes são os primeiros árabes, que eram todos escuros. Por isso é que você vê que os sauditas falam árabe. Eles não tinham como falar outra língua. Eles tinham que falar a língua dos seus pais, seus avós, que eram negros. Estão a compreender? Então, quando os sauditas vêm para humilhar, escravizar, saudita, não o Islã, porque o Islã não é pessoa. O Islã não é um ser humano, o Islã não é um grupo, o Islã não é uma filosofia, o Islã é uma prática genética de se afastar das coisas ilícitas. O Islã é uma prática genética de se afastar das coisas ilícitas. Os sauditas vão vir até em África, já vão encontrar, os africanos já eram monoteístas, os africanos já eram muçulmanos, já praticavam Islã. O que eles fizeram? Não converteram ninguém ao Islã. Eles não converteram ninguém à crença islâmica. Por quê? Porque se vocês pegarem na história, a própria linhagem do profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele, ele veio do Egito. Porque Agar, que é a esposa de Abraão, que vai nascer Ismael, de Ismael que vai vir realmente os descendentes a linhagem do profeta Muhammad. E o profeta Muhammad é um negro que vai viver no meio do negro, que são os árabes. Mesmo o Ismael primeiro casou com uma esposa. Essa esposa era um pouquinho rude. Deixou aquelas esposas com ordem do pai Abraão. Foi na Etiópia, casou com uma outra mulher, com esta mulher etiopiana, e que ele vai fazer filhos, que vai vir a linhagem do profeta Muhammad, que é escuro como vocês. Então, os sauditas, quando vêm até nós, já nos encontravam, falavam árabe. Já encontraram o povo monoteísta, o povo já era muçulmano, só que eles, como tinham tendência, por exemplo, vou vos dar um exemplo em cima. Quando o europeu chegou aqui para escravizar, já encontrou alguns grupos africanos monoteístas. Monoteísta.
Quando o faraó, por exemplo, estava tentando humilhar os hebreus já eram monoteístas, já eram muçulmanos. Já praticavam a crença que o Criador do universo é único. Então, o que é ser muçulmano? Não tem segredo, não tem mistério, não tem aqui muitas fantasias, não. Ser muçulmano é você se manter como você foi criado pelo Criador do universo. Não pode venerar imagem, estátua, ídolo, espírito, muitas coisas. Não, não pode. Só tem que se submeter ao Criador do universo. Por isso Deus disse, aqueles que não morrerem como eles nasceram, nasceram como? Nasceram submissos, por quê? Porque Deus, o Criador do universo, disse, antes de enviar a nossa alma no ventre das nossas mães, porque a alma só entra no ventre de uma mulher quando a mulher tem 3 meses de gestação. No primeiro mês de gestação, que é um coágulo de sangue, é um fecundar uma bola de carne, aí não tem alma. O corpo precisa se formar um pouco, para que a alma habita dentro daquele corpo. Nos 3 meses é quando o anjo traz a alma. Mas antes da alma descer, a alma faz o que nós chamamos de shahada. Shahada é o quê? Shahada é a afirmação perante o Criador do universo, que só vai venerar o Criador do universo, mas ninguém. Então o Criador do universo manda esta alma dentro do ventre. Quando esta alma nasce aqui na terra, no meio das famílias, vai encontrar as famílias já são idólatras. As famílias já são idólatras, já começam a praticar idolatria. Ele, como criança, vai passar a seguir as práticas do pai. E a essência dele genética, ou a crença genética, acaba adormecendo. Acaba adormecendo dentro dele mesmo. Por isso que o Criador do universo disse, criei as doenças. As doenças são para quê? As doenças vêm para ativar o fitra, porque o fitra é como se fosse uma luz que acende e apaga. A partir do momento que você está no entretenimento excessivo, o fitra, que é o instinto natural de venerar o único Deus, começa a se apagar, Por isso é que o entretenimento excessivo é entretenimento, significa o quê? Distrair a humanidade da realidade, distrair as pessoas da realidade. Então, quando começam a te distrair da realidade, o teu fitra, que é instinto natural de adoração, começa a adormecer, começa a ficar escuro, você começa a se tornar mais violento, mais perigoso, mais bruto, mais insensível. Por incentivo ao entretenimento excessivo. Por isso é que os governos criam bué de festa, bué de rave, bué de não sei o quê. E quando você fica doente, você começa a se afastar do entreter, então começas a procurar o teu Criador do universo. É nesse exato momento que o teu fitra começa a acender e você se torna mais passivo, mais humilde, nada mais de arrogância. Por quê? Porque o teu fitra está a acender. Está a compreender agora? Então o Islã não é uma coisa nova que apareceu com Maomé. Isso não é verdade. Se vocês pegarem o Alcorão afirma que não é Muhammad que trouxe realmente o Islã. Está escrito no Alcorão, ó Muhammad, antes de revelar essa mensagem, eu já revelei aos teus antepassados, Abraão, Adão, Elias, Moisés, Isaac, Noé. Esses surgiram muito antes do profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. Só que se vocês verem o árabe tentar se apoderar, né? Porque às vezes temos que ser honestos. O árabe, estou a falar o árabe, tenta criar limitações na transmissão da mensagem, para fazer que vocês começam a achar que o Islã é uma coisa de árabe, para que eles possam se beneficiar, se vangloriar. Estão a compreender? Isso não tem nada a ver. Vamos lá. Vocês quando vejam uma mulher, por exemplo, angolana, que se veste toda coberta, né? Toda coberta. Vocês falam que ela, tudo para vocês é uma maliana, né? Vocês falam, é maliana. Aquelas que põem hijab, né? É maliana. Vocês falam, é uma maliana, és maliana. Se você ir no Mali, vai encontrar jovens do Mali, que não são ou que não praticam Islã, também colocam saias curtinhas, decote, roupas muito curtas. E vão encontrar malianas que praticam Islã, que se cobrem. Estão a compreender agora? Bonito. Agora eu vos pergunto,
A Virgem Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, que vestiam daquela forma, também eram malhana, eram sené. Você acha que a mãe de Jesus era sené? Não. Por isso que uma europeia, uma mulher branca, quando volta a praticar o Islã, ela tem que se cobrir. Uma mulher africana, quando volta a praticar a sua crença genética, tem que se cobrir. Uma mulher chinesa, quando volta a praticar a sua crença genética, tem que se cobrir. Uma mulher índia ou inca, maia, azteca, como falam os índios, quando volta a praticar a sua crença, tem que se cobrir, porque é a fórmula que Deus especificou como uma mulher tem que se vestir. Então, a mulher não pode falar, não, eu vou vestir do jeito que eu acho. Não, a crença é uma questão de se submeter ao Criador. O Criador do universo tem regras. Vocês não pensam só que Deus é alguém que fala, pode vir num, pode andar como você, pode ser matum, pode ser estúpido. Não, não é assim, tem regras. E essas regras devem ser cumpridas. Ninguém aceita que a sua esposa expõe um atrativo físico, ninguém aceita. Deus misericordioso sabia que nós não íamos aceitar isso. Deu um decreto que as mulheres têm que se cobrir. Qual é o problema nisso? Isso é atraso? Acha mesmo certo as mulheres andarem de cueca, andarem de calcinha? Por exemplo, eu que moro no Brasil, né? Agora eu estou em Angola. Você vai na praia de Copacabana, né? Cucuzo lá, você vê mulheres com o rabo fora, tantas mulheres. Ali naquela circunstância, até o pênis do homem não levanta, porque já não há curiosidade de nada. Não tem curiosidade, não há curiosidade. É tanta nudez que até os homens estão a perder o prazer pelas mulheres. Então, precisa se cobrir. Vocês estão a compreender mesmo? Então, o Islã não é coisa de árabe. Os árabes muitas vezes querem apoderar-se do Islã no momento que eles vão ocultando a informação. Então, estou a vos dizer aqui, meus irmãos, minhas irmãs, filhos de Adão e Eva, o Islã existe antes da existência do universo. Se alguém vos dizer, o cristianismo chegou primeiro que o Islã, não. O cristianismo chegou primeiro que o profeta Muhammad, não que o Islã. O Islã existe antes da existência do universo. Não existia o universo. O Islã já existia. O Islã já existia. Por exemplo, os anjos são muçulmanos. Os gênios que nós chamamos de alienígena, Anunnakis, são muçulmanos, também são muçulmanos. A terra que nós pisamos, também é muçulmanos. As árvores, os animais, os insetos, as cobras, as formigas, as baratas, tudo isso é muçulmano. Conseguiram compreender? Não sei se vocês estão a conseguir compreender. Então, o Islã é a crença genética de toda a criação humana. Não é de preto, não é de branco, não é de amarelo. É de toda a criação humana e não só de toda a criação que a gente vê, o que a gente também não vê. Então, espero que vocês realmente refletem e analisem. Não sei, nosso querido irmão aqui, acho que questionou alguma coisa. Aqui o irmão perguntou onde que começou realmente o politeísmo. O politeísmo começou na época realmente de Noé. Foi aí onde começou o politeísmo. Porque havia um tempo que tinha muitos sábios, né? Muitos sábios que praticavam a palavra do Criador do Universo. E quando essas pessoas morriam, né? As pessoas sentiam muita saudade. Eles não eram idólatras. Esses sábios não eram idólatras. Mas quando esses sábios morriam, né? Essas pessoas, por terem tanta saudade, começaram a chorar, a lagrimar. Então, Satanás, demônio, passou a sussurrar, né? Passou a sussurrar e disse às pessoas no sussurro: por que vocês não fazem uma imagem e põem nas salas das vossas casas, né? As imagens, já que vocês têm saudade. Então, as pessoas começaram, não ainda para venerar, começaram a fazer desenho dos sábios que morriam e colocavam na parede das casas. Depois de um tempo, Satanás disse: por que vocês não fazem ele no formato de pedra, né? E comecem então a colocar nos vossos templos. As pessoas começaram a fazer ele em formato de pedra. Aqueles sábios que não eram idólatras, que acreditavam no Criador do Universo, começaram então a fazer formato de pedra, que é estátua, e começaram a colocar na igreja. A partir dali começaram a venerar. Mas, prestem atenção, o primeiro idólatra, o primeiro ser a praticar a idolatria foi Caim.
Foi Caim. Caim foi o primeiro a praticar a idolatria, porque quando realmente Deus não aceitou a oferenda de Caim, só aceitou a oferenda de Abel, porque foi mais justo, o que realmente aconteceu? O Caim ficou triste, não entendeu por que Deus aceitou de Abel e não aceitou dele. Então Satanás veio até onde Caim estava e disse, sussurrou, lhe mentiu, disse: sabes por que o Criador do universo aceitou a oferenda do teu irmão, mas não aceitou a tua? Caim disse: não, eu não sei. Então Satanás disse para o Caim: o teu irmão, na escondida, acendia um fogo e venerava fogo, adorava fogo. Então Caim disse: oh, é verdade? Disse sim. Então, a partir daquele momento, Caim fez uma cabana, né, onde ele acendia fogo e começava a venerar, adorar o fogo. Por isso é que vocês conseguem ver hoje fogo dentro das igrejas, fogo na Estátua da Liberdade, fogo na Olimpíada. Isso representa a prática de Caim. Mas por que o fogo? Porque Satanás, demônio, Ivo, Devo, que nós falamos, é uma criatura que foi criado do fogo, Ele não é anjo, nunca foi anjo. Anjos foram criados da luz, não tem livre-arbítrio, não tem gênero, não é homem nem mulher. Anjos não desobedecem o Criador do universo. Demônio e outros djinni igual a ele são djinni, foram criados do fogo. Deus usou fogo para criar eles. Então, o fogo representa ele, por isso ele disse ao Caim para venerar fogo. Por isso que você vê hoje a presença do fogo nos shows, nos inventos dos cantores, do rap, está sempre lá o símbolo do fogo. Estão a compreender agora? Então, Caim foi o primeiro a venerar, né, o fogo. Mas depois de muito tempo, é quando já no tempo de Noé, as pessoas vão começar a venerar, né, imagem, estátua. Aí começou a idolatria. Mas por que Satanás quer que nós veneramos a idolatria? Essa também é uma coisa que os pastores, os xer, os imãs, os líderes das religiões têm que explicar nas pessoas, para não fazer que as pessoas morrem na ignorância. Eu sei que se eu fosse um pastor de igreja que grita aleluia, amém, vocês poderiam me ouvir, vocês poderiam me respeitar. Se eu fosse um imã, um xer da mesquita com bué de barba, vocês poderiam me ver, porque vocês gostam de pessoa que tem que ter num lugar onde tem status, para vocês escutar. Pessoa que está num lugar assim pobre, um lugar desgraçado, mas está a transmitir o conhecimento, vocês não escutam, estão a compreender? Então, por que Satanás incentiva? Esses líderes tinham que explicar nas pessoas. Primeiro, nós somos seres ignorantes, fomos criados nessa vertente de ignorantes. Estamos sujeitos a acertar e errar. Isto é normal. Deus nos criou assim. Primeiro, nós pecamos conscientemente e inconscientemente. Consegue entender? Qual é o ser humano que consegue perceber quando peca na inconsciência? Ninguém. Mas nós percebemos quando pecamos conscientemente. Então, entender? Bonito. Isso quer dizer que nós fomos criados para pecar. Porque é constante. Se vocês... Não, moço Califa, não fala isso. Olhem só, vamos lá. Por que Satanás tentou nosso pai Adão? Porque o nosso pai Adão foi criado com esses dois polos, acertar e errar. Por que Satanás não tentou uma árvore, ou tentar uma árvore para que a árvore possa errar? Porque a árvore não foi criada para errar, só para acertar, ficar ali estático, tá a compreender? E o Criador do universo tem poder para criar ou como quer e quando ele quer. Bonito. Então, se vocês analisarem, Deus disse para Adão: não comei desta árvore, mas comei daquela árvore. Ou não faça isso, mas faça. Ele está a explicar para alguém que tem uma natureza que pode escorregar, pode errar. Por quê? Por causa da ignorância. Deus é onisciente, onipresente. Nós não somos oniscientes. Se nós fôssemos onisciente, onipresente, nós não estaríamos nem aqui. Deus não seria nem Deus. Porque todos nós poderíamos saber o que Deus sabe, estão a compreender? Então, essa natureza de acertar e errar faz parte da nossa criação. Está em nós. Nós erramos circunstancialmente, nós erramos às vezes conscientemente, às vezes na ignorância. Nós vamos errar. Mas Deus disse que todo pecado tem perdão. Por exemplo, mesmo se vocês pegarem na Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, o que é que ele diz? Todos os pecados têm perdão. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nesta vida, nem na outra vida. Bonito. Então, quando a gente vai associando Deus com as suas criaturas, este pecado Deus já sentenciou.
Por que Satanás não foi perdoado? Porque Satanás é idólatra. Ele não venerou uma imagem, mas ele venerou o seu próprio ego. Idolatria não é só venerar a imagem e estátua. Até os nossos próprios desejos pode se transformar num Deus no nosso interior. Desejo que os vai nos induzir a fazer coisas que Deus não permite. Então, idolatria é uma sentença que Deus já bateu o martelo. Aqueles que morrerem na idolatria não têm perdão, nem nesta vida, nem na outra vida. Satanás sabe disso. Então o que Satanás fez? Não vai gastar o seu tempo incentivar as pessoas a cometer só simples pecado ou alguns pecados, porque sabe que as pessoas podem pedir perdão e Deus vai perdoar. E com esses pecados não fará que as pessoas vivem no inferno para sempre, mas a idolatria que leva as pessoas a morarem no inferno para sempre é que o Satanás vem incentivando as pessoas. Por isso que você vê os pan-africanistas incentivarem as pessoas a crenças ancestrais, Deus disso, vários deuses. Isso não é só, por exemplo, se nós olharmos, por exemplo, os britões, os galaxos, os vikings, também veneravam deuses ancestrais. Isso não é só nós africanos. Os gregos, os egípcios, todos esses. Por quê? Porque os demônios, os djinos, os alienígenas, os espíritos estavam a incentivar nossos antepassados a venerar uns aos outros. Com isso leva esses seres a morrerem na idolatria. Morrerem na idolatria. E se você morre na idolatria, não tem perdão. É aí onde Satanás investe a idolatria. Você não vê que até o governo permite as religiões que incentivam a idolatria? Você não vê que os governos, qualquer pessoa hoje em dia tem espírito, também faz milagre. Vê só o nosso querido irmão, que eu sentei com ele e conversei com ele. Também já é alguém que expulsa demônio. Eu deixei. Poxa, eu até quando eu vi o vídeo, eu fiquei mesmo extremamente triste. E essas pessoas só se aproveitam, pessoas extremamente ignorantes. Pessoas que não têm conhecimento, não têm instrução, é mesmo ali onde eles vão, quer dizer, usam a irracional emoção das pessoas. Por que não vem ainda a conversar? Vamos ainda sentar numa mesa entre pessoas que têm conhecimento. Essas pessoas são vulneráveis, são extremamente vulneráveis, porque não têm conhecimento. E esses pastores, você acha mesmo que esses pastores angolanos, pastores brasileiros, numa Dinamarca, numa Noruega, onde as pessoas têm condições básicas, onde as pessoas gostam de ler, onde as pessoas gostam de raciocinar, vão ter sucesso? Vão mesmo ter sucesso? Porque é o fim dos tempos. Olha só, meus irmãos, é assim. Vamos lá. Eles dizem assim: são os fins dos tempos, que as coisas agora têm que ficar assim, 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 porque o fim dos tempos chegou. Olha só, meus irmãos, analisem só. Deus, para destruir esse mundo, para destruir esse universo, não depende de nós acertar ou errar. Não significa que o nosso erro é que vai incentivar o Criador do universo a destruir o mundo. Se todos nós, seres humanos, obedecêssemos somente o Criador do universo, ainda assim o Criador do universo ia destruir este mundo. Não é a nossa obediência extrema que vai induzir Deus a não destruir o mundo porque estamos a se comportar bem. Não é a nossa transgressão extrema que vai incentivar Deus a destruir o mundo porque estamos a nos comportar mal. Não tem nada a ver. Isto significa que nós fomos criados aqui só para sofrer, para depois Deus destruir o mundo? Não. Nós fomos criados para viver bem. Eu disse bem. Não, Moço Califa, não fala isso. Eu estou a dizer que nós fomos criados para viver bem aqui e bem noutra vida, por misericórdia do Criador do universo. E eu posso vos dar prova. O Criador do universo não precisa, meus irmãos, que você lhe adora, que você lhe venera para você ter uma vida social boa. Não precisa. Ele não tem necessidades da tua veneração, da tua adoração para que você vive bem. Não tem essas necessidades. É só vocês olharem para esses países, Dinamarca, Noruega, não sei aonde, Irlanda do Norte, Suíça, onde as pessoas realmente são ateus, são agnósticos, não acreditam em Deus.
Mas elas vivem bem, por quê? Porque o sistema administrativo, né, a sistema social, consegue conceder às pessoas o básico para a sua subsistência. E quando os seres humanos têm o básico, os seres humanos não vão pensar comida, vão pensar outras coisas, ler um livro, raciocinar, conversar, discutir, ser cientista. Por que essas profecias só se acontecem no Brasil, na América Latina, acontece também nos países, por exemplo, africanos? Por quê? Porque é muita degradação. Por que muita degradação? Porque os líderes também, quando roubam tudo, não deixam pelo menos um pouquinho para as pessoas comerem. Querem roubar, roubam, mas não roubam o que é básico. O que é básico das pessoas. É onde se multiplica tantas religiões e as pessoas pensam que vão conseguir um emprego por ir na religião, vão ter saúde por ir na religião. Estão a entender como é que eles fizeram? É assim que eles fazem para enganar as pessoas. Se esses governos africanos começarem a conceder às pessoas o que as pessoas realmente precisam para a sua subsistência, meus irmãos, essas igrejas vão desaparecer. Eu vou vos dar outro exemplo bem simples. Lembre, para quem é angolano, lembre no tempo do câmbio de 10. No tempo do câmbio de 10, quando o saco de arroz, vocês falavam, era não sei quantos kwanza, 2.000 kwanza. Né? Eu não vivia aqui, eu vivia no Brasil lá durante 24 anos. Né? Eu voltei só aqui em 2022. Mas vamos lá. Lembra, as pessoas falam que o país existia ativista. Tinha ativista no tempo do câmbio de 10, quando tinha muito dinheiro, tinha ativista? Não tinha ativista. Porque as pessoas tinham o que comer. E ninguém daria ouvido ao discurso de alguém que está a dizer ao povo, se o povo tem muito dinheiro no bolso. Então vocês têm que compreender, meus irmãos. Deus nos criou para vivermos bem na terra. Bem na terra. Bem na terra. Deus nos criou para vivermos bem na terra. Só precisamos ter bons líderes. Por exemplo, olha só esses países, né, que constroem grandes países em pouco tempo, e 20 anos, transformam seus países numa maravilha. Nós africanos ainda estamos aqui, achando que nós não vamos conseguir, porque não falamos Kikongo, não falamos Xhote, não falamos Nganguela, não falamos não sei o quê. Não é isso, é discernimento só. Tudo está por baixo dos nossos pés. Tudo está por baixo dos nossos pés. E sempre teve. Tudo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, o Criador do Universo, misericordioso, colocou por baixo dos nossos pés. Não está nas árvores para nós subir. Está por baixo dos nossos pés. Só é necessário nós tirarmos o que está por baixo dos nossos pés, transformarmos em algo de consumo para nossa satisfação. Mas para isso nós precisamos de um líder e não de político. Líder. É só o que nós precisamos. Um líder. Essas coisas funcionam. Outros povos tiveram a oportunidade de ter líder. Nós temos político, não temos líder. Quando vocês angolanos tiveram um líder, mas é um líder que acredita no Criador do Universo. Um líder que teme o castigo do Criador do Universo. Não estou a falar líder religioso. Líder religioso é charlatões, tipo Bebê Samuel, Aiel de Chiuto, outros. Esses são charlatões, meus irmãos. Aproveitar de gente que não discerne, gente que não tem raciocínio, eles porque estudaram muito, outro estudou, fez direito. Quer dizer, é triste, meus irmãos. Eu também, Mosca Livre, também tenho conhecimento. Se eu abrir uma igreja para dizer Jesus é Deus, Espírito Santo, o que acontece? É assim, vou vos dizer uma coisa. A mentira foi espalhada como a verdade. Já é padrão, tá vendo? É padrão. Se você fala aquilo que já está no irracional das pessoas, as pessoas te aceitam. As pessoas não querem aquilo que lhes faz, quer dizer, questionar, discernir, descodificar aí onde está a realidade. As pessoas querem uma coisa que já faz parte da cultura. Já faz parte da cultura. Por exemplo, em Angola, né?
A música é que zomba. Olha as suas músicas que zombam. O que é que causa dentro desse país? Cria danos severos à música que zomba. Por quê? Ela tem um instrumental que incentiva a emoção das pessoas. Quando as emoções ficam muito elevadas, mais do que a razão, é problema. Este povo terá deficiência de discernimento e de perceber coisas que vêm da razão. Porque é um povo que tem cultura de venerar a irracionalidade ou a irracional emoção. Então, é aí que quando as pessoas já acreditam, já lhe colocaram na cabeça, Jesus salva, Jesus sonha. Se eu, Mos Khalifa, abrir uma pequena igreja e começar a falar aquilo que já está na vida das pessoas, eu terei 1 milhão de seguidores. Mas se eu começar a dizer, escutem por favor, refletem, analisem primeiro, antes da pré-irracional aceitação, não vou ter seguidor. Não vou ter seguidor, as pessoas não querem seguir. Aquelas pessoas que dizem às pessoas, por favor, refletem, analisem primeiro. Não aceitem como Mos Khalifa está a dizer. Refletem primeiro sobre o que Mos Khalifa está a dizer. Eles não querem assim. Por isso é que você vê qualquer gorila abre uma igreja e tem sucesso. Eu se abrir uma igreja, eu vejo aqui, eu estou aqui, vou fazer 2 meses. Eu vivo quase 25 anos fora do meu país. Fiquei 5 anos em Nova York, 20 anos no Brasil. Eu fiquei durante 24 anos sem pisar aqui. Eu estou aqui agora 2 meses. As pessoas aqui são tão ignorantes que você não tem noção. E o conhecimento que eu adquiri, graças a Deus, se eu abrir uma igreja, em pouco tempo vocês vão ver que eu vou mudar de vida. Eu vou mudar de vida, eu sou eu dizer a casa da salvação do Senhor Jesus. Pronto. As pessoas que trabalham nas praças, ganham dinheiro lutando as vidas, vão trazer tudo para o Mos Khalifa. O Jesus é o Senhor. O Jesus é que salva. Amém, irmão? Amém. Quem não trazer dízimo não vai ser salvo. As pessoas têm medo, vem mesmo trazendo. Em pouco tempo, eu vou ter carro nesse país. Por causa de quê? Não existe nenhuma maior indústria do que a ignorância que está nas pessoas. As pessoas aqui são tão ignorantes que qualquer pessoa consegue ganhar dinheiro, abrir igreja, que é tipo no Brasil também é a mesma coisa, meus irmãos. É a mesma coisa no Brasil. É muita ignorância nas pessoas. Não, vocês não podem também. Vocês também têm cérebro. Eu não posso mastigar e colocar já pronto nas vossas bocas e vocês engolir. Não! Vocês também têm que dizer, Mos Khalifa, eu não concordo nesse aspecto, eu não concordo aqui. Aqui você tem que me esclarecer. Não, essas tuas ideias não estou a gostar. Sim, nós estamos a dialogar, estou a te respeitar como um ser que também está a exercer a sua capacidade de razão para descodificar, questionar o Mos Khalifa. Mas vocês não querem assim. Vocês não querem assim. Vocês querem que eu grito, aleluia. Vocês, amém. Mesmo nos meus irmãos muçulmanos, eu também lhes falo, para, você está querendo exagerar. Eu sou maluco, meus irmãos. Eu não vale a pena você me vir porque eu sou sheikh. Vocês não me entendem. Vocês às vezes pensam, não, o Mos Khalifa é um muçulmano, anda sendo controlado. Eu, Khalifa? Não, irmão, eu não. Eu não. É por isso que vocês me vejam sempre sozinho. Por que vocês me vejam sozinho? Até meus irmãos da própria mesquita, quando estão fazendo besteira, eu lhes falo, vocês estão corruptos, vocês estão errados. A crença não explica nada sobre isso que vocês estão a dizer. Não me venham aqui dizer que vocês estão a seguir o profeta, porque o profeta nunca vendeu essas merdas, o profeta nunca ficou na cantina, nos armazéns, fazendo mal às pessoas, o profeta nunca explorou ninguém. Eles me excluem também. Eles também não me aceitam. Porque como eu conheço a palavra do Islã, vem lá com essas ideias, assalamu alaikum, não, nada de salamu alaikum aqui. Não existe nenhum versículo no Alcorão que diz que nós temos que explorar as pessoas que não praticam o Islã. Onde é que está escrito? Não, irmão Khalifa, não, aqui você não vai me manipular, eu não. Eu não quero saber se você é muçulmano, se você é cristão, eu falo. Eu falo, meus irmãos, eu falo, a verdade temos que falar. Olha, há dias atrás, o meu tio faleceu. Eu fui lavar o corpo do meu tio que me pôs na escola, que me registrou. Quando ele veio da guerra, eu era pequeno. Eu nunca pensei em toda a minha vida que poderia ver o meu tio não lhe lavar. Nunca pensei isso. Eu fui na Maria Pia, há 2 semanas atrás. Eu tirei o meu tio do morgue assim gelado. Colocamos na maca, eu estou a lavar o meu tio, a conversar com ele. Tio, eu te falava, todo nu em piloto.
Eu senti que o ser humano não é nada naquele exato momento. O ser humano não é nada, meus irmãos. Eu senti que nós não somos nada. Eu estou a ver Motilho, não consegue se mover. Eu que estou a lhe lavar tudo com sabonete, com água e sabão. Estou a lhe vestir a camisa que vai ser enterrado com ele, o fato que vai ser enterrado com ele. Meu tio todo duro, todo frio e gelado. Levamos no cemitério da Sanzala. Eu subi, botaram a caixa dele e a caixa ficou torta. Eu entrei dentro do buraco, tinha que endireitar a caixa dentro do buraco. Meu irmão, essa vida, estamos a se brincar, é tudo mentira. É tudo uma mentira. É muita arrogância, é muita ignorância, é muita exibição, é muito sacrifício na busca daquilo que nós não precisamos. Por isso eu fico triste essas pessoas enganarem as pessoas. Aleluia! Para quê? Para quê? Eu vou vos falar uma coisa. Quando você conhece Deus de verdade, você nunca vai ser feliz. Você nunca será feliz conhecendo o Criador do Universo. Nunca, meus irmãos, nunca. Porque você se preocupa constantemente, querer falar com as pessoas, despertar as pessoas, tentar ajudar as pessoas. Não sou pessoa. Eu neste país, Angola, eu sofro. Do jeito que tratam os bichos aqui. Do jeito que tratam os cães, os gatos, eles batem, eles... Nossa, cara, sim, meu irmão, dói muito. Angolano está num nível muito profundo. Está num nível muito profundo mesmo de extrema ignorância. Batem os bichos à toa, batem os gatos à toa. Os gatos fogem em pessoa, até os cães fogem em pessoa. Eles não fizeram nada. Poxa, queimam pessoas vivas, mas todos eles falam que são cristãos. As pessoas que vão na igreja, quando vejam estão a bater um gatuno, estão a queimar vivo, estão mesmo a falar, lhe queima, Poxa, não. Então Angola não é um país cristão. Como é que você vai queimar um ser humano? Eu aqui em Angola, já me roubaram 2 vezes celular. 2 vezes eu na paragem, me assaltaram o celular. A minha mãe queria fazer oração para afetar o jovem. Eu falei, mamãe, para. Mamãe, para. Pode parar. É só um celular. É só um celular. Aquele jovem vem, não jantou, a família está... Deixa ir. Ah, não, mas ele tem que... temos que lhe rezar. Não, não reza nada. É só um telefone. E eu comprei outro telefone. Você não pode, meu irmão, matar o filho de Adão e Eva, vivo, lhe queimar, vivo, sobre por causa de um celular. Chico, então vocês... Como então? Vocês não tem... Vocês perderam toda a noção. Este país, cada vez que vocês matam uma pessoa, você tem que olhar. Olha, disse o profeta Muhammad, que a paz de Allah esteja com ele. Ele disse o seguinte: quando o teu irmão comete uma injustiça, faça que ele paga pelo que fez, mas não que seja injustiçado pelo que fez. Roubou um celular, qual é a punição dele? Nós não podemos cometer injustiça em tentar praticar uma justiça, queimar uma pessoa viva. Como é que vocês querem que Deus abençoe esse país? Gatuno, quer dizer, o outro já está a sangrar. As pessoas estão felizes, extremamente felizes, vendo o outro ferir, mas é cristão. Pô, tá comentando. Mas a palavra fala, amar o próximo assim como a ti mesmo. Entenda a circunstância do irmão. Entenda a circunstância do irmão, porque todos nós também cometemos certos erros. Meus irmãos, fiquem com o Criador do Universo. Aqui a bateria também já acabou. Estou na África, hoje não tem luz, talvez vai vir mais tarde, mas está tranquilo, é a nossa África, é assim mesmo. Enquanto lá tem luz constantemente, hoje aqui não tem luz. Mas aqui a bateria já está fraca. Meus irmãos, fiquem com o Criador do Universo. Assalamu alaikum para todos vocês.